Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Deixa eu pôr aqui o meu microfone. Bom, vou pôr aqui um vídeo que o amigo Zé Luís me mandou. Eu gosto é que os senhores me enviem 2 ou 3 mensagens. Não me enviem 50 mensagens, eu não leio. Enviem-me 2 ou 3 mensagens com coisas interessantes para eu falar. Se me enviam 50, quer dizer, os senhores não são o Leibniz, o Kant e o Wittgenstein. Não há homem que eu dedique tanto tempo. Mas enfim, o amigo Zé Luís mandou-me aqui um tema que eu há pouco falei en passant. Minha voz está melhor como tal, pronto. Mas mesmo assim faço um vídeo de 1 hora, é 1 litro de água. Pois, vamos ouvir esta grande jurisprudente a falar. O meu pai tinha toda a razão. Paulo, dos argentinos e os brasileiros. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Enfim, é o mundo de hoje. É o que temos. Boa sorte. Estou a ver se consigo deixar de fazer aqui isto fica a pescar, não sei porquê. Não percebo nada disto. Ora, vamos ouvir esta grande democrata. Presentado un código penal moderno, actualizado, que defiende a las víctimas y no a los delincuentes. Este nuevo Código Penal aumenta las penas de todos los delitos, particularmente de los delitos graves, e incorpora delitos que hoy sufren diariamente los ciudadanos. Es un código de tolerancia cero. Este código tiene 3 componentes centrales. El primero es el agravamiento de las penas. El homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de 10 a 30 años. Nossa Senhora. Los homicidios agravados, que además se contemplan... Homicídio simples? Homicídio simples passa de 10 para 30. Pá, eu tenho que já dizer qualquer coisa. Homicídio simples passa de 10 para 30. Isto eu não tinha visto ainda o vídeo. O homicídio simples no nosso Código Penal é de 8 a 16. Passa para 30? 30? Passa o homicídio qualificado, o homicídio simples. Ai, nossa senhora. Bem, amigo Zé Luís, o meu pai tinha toda a razão a falar dos argentinos. É este o futuro do direito penal? É esta gente que passa o homicídio simples para 30 anos? O homicídio qualificado passa para quanto? 150? Pronto, então, só se diz que concorda comigo com a prisão perpétua e me manda a barbaridade desta mal comida a falar, mas não sei, quer dizer, a minha está a receber ordens seguramente, mas não, a culpa não é nela, coitada, mas é uma barbaridade. Mas vamos ouvir esta grande democrata. Como víctimas, algunos sectores que sufren fuertemente la violencia, como son los maestros, los niños, los adolescentes y las personas mayores. También con penas de perpetua a los homicidios cometidos por barras bravas en lugares masivos donde ponen en riesgo la vida de todos. Prisão perpétua. Pois, faz sentido. Se o homicídio simples é 30 anos, pois obviamente quando é qualificado é prisão perpétua. Pronto, é uma democracia fabulosa. Fabulosa. Realmente, prisão perpétua realmente é um espetáculo em termos de moldura penal. Sim, senhor. Como estamos viendo en tantos lugares del mundo, esta situación de violencia extrema. Incorporamos completamente la ley antimafias y la ley antibarras para que queden en el cuerpo central del Código Penal, que, como saben, es de uso en todo el territorio de la República. Con esto pretendemos terminar con todas las organizaciones mafiosas y criminales. Sí, claro. La idea es defender a los policías de todo el país y a todas las fuerzas de seguridad. Hasta hoy el concepto era la legítima defensa, exactamente igual que un civil. Nosotros lo ampliamos al concepto de cumplimiento del deber y de legítima defensa en algunos casos, para que los integrantes de la fuerza de seguridad, cuando tienen que actuar
en el marco de la ley y la Constitución, estén protegidos por este Código Penal y no terminen siendo victimarios cuando son aquellos que la nación le ha dado las armas y el pueblo paga sus salarios para que puedan trabajar para la gente. El que roba y es motochorro y roba con una moto y tira a una señora a la calle, la tira en el piso, la arrastra, genera desastres, empujan a personas mayores, empujan a menores, no tienen ningún tipo de problemas. Esto va a ser un agravante y el motochorro va a tener uma pena de hasta 15 anos. Arruinam família. Bom, por acaso aqui até concordo. Aqui até concordo, sim. Eu não sei como é que é o vosso castelhano, mas como sabem eu falo muito mal inglês, e falo muito mal francês, falo muito mal alemão, falo muito mal castelhano, mas percebo. Como tal, não vale a pena, né? Nem vale a pena, né? Nem vale a pena. Nem vale a pena. Nem vale a pena quando o outro lado é mais psicopatia, sociopatia. Mas é interessante que a consciência moral desta gente é muito sensível. Muito interessante, muito interessante. É assim que se ainda toca. Mas, eu por acaso aqui até concordo. Mesmo assim, a moldura penal é demasiado severa, mas concordo com o raciocínio. Este, concordo. Agora las van a pagar. Então, Presentado un Código Penal moderno já acabou, não? al país y a todas las fuerzas de seguridad. Estén protegidos por este Código Penal y no terminen siendo victimarios cuando son aquellos que la nación le ha dado. Ah, acabou. Pois está bem, pronto, estamos juntos, José Luís, não é? Estamos juntos, depois você mandou-me aqui a questão das pessoas que conduzem embriagadas, a ação livre na causa. Eu por acaso ia só falar do Código de Processo Penal, mas posso-lhe falar do Código Penal, da ação livre na causa. Mas, José Luís, sim, a pessoa que está embriagada, obviamente, se mata uma pessoa num acidente de viação, obviamente que é um crime gravíssimo. Mas quantos anos é que quer colocar a pessoa na cadeia? Porque o direito penal, desde o professor Yeshek, desde o professor Von List, mas está bem, mas o professor Yeshek, fundamentalmente, a não ser que queira falar como um passarinho do lado direito. Se o futuro do direito penal é que ninguém pensa assim no direito penal, ninguém, a não ser dos maluquinhos na Argentina, mas o Milei é melhor a cantar rock do que a pensar direito. O Milei tem pinta de maluco, fala como maluco e salta que nem um maluco. Pá, o homem tem mesmo ar de maluco. E quando disseram, é economista e publica artigos científicos e tal, sim, sabemos que supostamente é o publisher perish típico dos académicos. Sim, conheço exatamente essa tese dos maluquinhos, né? Se, pronto, somos académicos clássicos, somos pessoas decentes. O Milei é um excelente exemplo de como é que uma pessoa é académica, mas é uma pessoa no mínimo excêntrica. Tem mesmo aspecto de maluco, tem postura de maluco e pensa que nem um maluco. Que fala de economia, fala para a puta que o pariu, não está a saber, pá. É extrema-direita pura e dura. Como o Trump também com a pena de morte em Washington. É extrema-direita pura e dura. Quem defende a pena de morte e prisão perpétua é extrema-direita. A não ser que os senhores me venham dizer que é a questão da prevenção especial nos psicopatas, nos sociopatas, nos serial killers. Isso é outra conversa. Não foi o que esta senhora disse. Entende, amigo Zé Luís? A ação livre na causa da embriaguez. Sim, mas qual é a moldura penal que defende, amigo Zé Luís? Qual é a moldura penal que defende? Porque o professor Figueiredo está errado. Cuidado com isso. Cuidado com essas expressões. Você parece um passarinho do lado direito. Não, o professor Figueiredo Dias foi o maior mente penalista do século XX. E foi uma das maiores mentes penalistas sempre na história de Portugal. Sempre. Tivemos sorte, calhou. E baseia-se no professor Roxy e no professor Yeshek, que foram as maiores mentes penalistas do século XX para o direito penal mundial. Foram eles que criaram o direito penal internacional, o Tribunal Penal Internacional, a jurisprudência dogmática e a doutrina do Tribunal Penal Internacional. Foram eles que meteram
Os ditadores quase todos na cadeia, principalmente o professor Roxino, é conhecido como o martelo dos ditadores, por isso é que a extrema-direita não gosta dele, como é evidente, porque a extrema-direita gosta dos ditadores, gosta de ditaduras esclarecidas, foi-me dito, aliás, isso diretamente, gostam de ditaduras esclarecidas, é uma espécie de Singapura. O raciocínio de Singapura até é bom, mas têm que assumir. Se não se assumem como tal, então vender a banha da cobra. Se assumem que é um modelo como singapuriano, não é um modelo democrata. Não podem dizer que são democratas. Eu defendo o Estado de Direito, não defendo a democracia liberal. Defendo o Estado de Direito. As pessoas ficam com a democracia, eu fico com o Estado de Direito. Está bem? Os prisioneiros têm que ser bem tratados, senão reofendem sempre. Os senhores são como o Brasil e como a Argentina. Vamos mesmo copiar as colónias agora? Ai, Jesus! Ó Zé Luís, para você é bom homem, pá. Já sei, ainda bem que eu convenci com a questão da prisão perpétua. Ó Zé Luís, é um raciocínio anacrónico, esta coisa de... artigo 295. Embriaguez e intoxicação. Pronto, vamos ler no Código Penal. O que é que diz o artigo 295? Já que você está tão interessado nessa coisa. Eu ia só ler o Código Penal, mas vamos para o Código Penal. Artigo 295. Embriaguez e intoxicação. Está no capítulo 5º dos crimes contra a ordem e a tranquilidade públicas, secção 1ª dos crimes de antissociedade perigosa. Página 176 do Código Penal Português. Artigo 295. Embriaguez e intoxicação. Número 1. Quem, pelo menos por negligência, se colocar em estado de ineputabilidade derivada da ingestão ou consumo de bebida alcoólica ou de substância tóxica e nesse estado praticar facto ilícito típico, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. Amigo Zé Luís, isto é quando é embriaguez e intoxicação, ok? Quando diz praticar um facto típico ilícito, não está a dizer matar uma pessoa, percebe? Praticar um facto típico ilícito pode ser espatou-se contra a moto do vizinho, pronto, danos materiais. O artigo não diz que é em relação a matar uma pessoa, é qualquer crime que cometa. Quando mata uma pessoa, aí vai para o registro do homicídio. No registro do homicídio, quais são as molduras penais? O homicídio é a minha área, como sabem, e não é por acaso que tenho assassinos, enfim, como meus amores número 1, não é? A gente sabe muito bem quem é que nos ama. O homicídio simples, que esta senhora quer colocar nos 30 anos, é 8 a 16 anos de prisão. É o artigo 131. 8 a 16 anos. O que é o homicídio simples? Vamos para o artigo 131 do Código Penal. Bem, vou-lhe acabar de ler o artigo 295. 2. A pena não pode ser superior à prevista para o facto típico ilícito praticado. Ou seja, se for um homicídio qualificado, o número 2 diz que pode ser 25 anos. Porque não pode ser superior à prevista para o facto típico ilícito praticado. Se for um homicídio qualificado, se a pessoa estava embriagada, se é só por estar embriagado, 5 anos qualifica o crime. Mas depois se é homicídio pode ser 25 anos. Não o coloca inimputável. Ele é que se tornou inimputável. É a ação livre na causa, como diz o direito. Não, o direito diz que ele se coloca inimputável por responsabilidade dele. Entende? Eu acho que não fui claro da outra vez que falei sobre isso. O procedimento criminal depende da queixa da acusação particular ou da acusação particular. Se o procedimento pelo facto ilícito típico praticado também dependesse de uma ou de outra. Vamos para o artigo 131. O que é o homicídio simples? Pronto. Isto é que eu gosto de falar. Agora se me mandam 50 mil mensagens. Estou ali, estou 3 horas a ler o que é que os seus me estão a dizer. E eu, Engenheiro Levina, não tenho Facebook, cara amigo. Não me mandem, não consigo ver nada. E nem quer ter. Não quer estar informado, não. Artigo 131, homicídio. Quem matar outra pessoa é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos. Não diz mais nada. Depois vem as notas todas. O artigo 131 é um homicídio simples, não diz mais nada. Depois tem muitas notas aqui, como é evidente. O artigo 131,
quem matar uma pessoa. Se o Besanas matou uma pessoa, é homicídio simples, punido com pena de prisão de 8 a 16 anos. Homicídio simples, matou uma pessoa. Agora a questão é, houve intenção, ou seja, voltamos sempre ao mesmo aqui às anotações, mas eu vou explicar pouco a pouco para ver se os senhores percebem. O homicídio qualificado, quando qualifica como é que foi feita a coisa, é 132 do Código Penal, 12 a 25 anos de prisão. O que é que diz o artigo 132 do homicídio qualificado? Número 1. Se a morte for produzida em circunstâncias que relegam especial sensibilidade ou privacidade, o agente é punido com pena de prisão de 12 a 25 anos. O que é que se diz isto? Qual é a especial sensibilidade ou privacidade? Não é? Número 2. É suscetível de revelar a especial sensibilidade ou privacidade do agente, ou seja, quem comete o crime, a que se refere no anterior, entre outras, a circunstância do agente, quem comete o crime, a ser descendente ou ascendente, adotado ou adotante da vítima. B. Praticar o facto, o crime, contra cônjuge, ex-cônjuge, pessoa de outro ou do mesmo sexo, com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, ou contra progenitor de descendente comum em primeiro grau. C. Praticar o facto contra pessoa particularmente indefesa em razão de idade, deficiência, doença ou gravidez. D. Empregar a tortura, está a ver onde é que isto se associa com as denúncias caluniosas e por aí adiante, assédios morais e tal, é aqui. Empregar tortura ou ato de crueldade para aumentar o sofrimento da vítima. Há uma intenção de fazer sofrer aquela pessoa durante anos a fios. Está a ver? É aqui que qualifica o homicídio. É aqui que a denúncia é qualificada como caluniosa. É aqui que o assédio moral e profissional é associado à tortura do artigo 243 do Código Penal. Será isso? 243, 245, qual é que é? Tortura 243 ou 245, deixa cá ver. Só para me lembrar, que eu gosto de decorar. Acho que é 243. Tortura, exatamente, 243. Tortura e outros tratamentos cruéis. É aqui, está a ver? Desafio a perseguir a pessoa. Isso é tortura, artigo 243 do Código Penal, que se associa com o D do artigo 132 do homicídio qualificado. Por isso é que eu vos tenho a dizer, não é metáfora, são assassinos psicóticos porque estão a torturar-vos durante anos a fio para determinar um desiderato muito específico que normalmente é acabar com a vida da pessoa, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal. É o senhor lá no bunker. Como é que se fez o rato a toca? O rato a toca não saiu, deu um tiro nos cornos. Claro, é assim que se faz aos ratos das tocas. Fica tudo morto ao lado deles, à porta da toca, acabam por estourar. Para mim é indiferente se estouram pela consciência moral ou com o martelo no cervical, para mim é igual. Para mim é diferente, é o sentimento de culpa em relação ao que fizeram aos outros e os outros fizeram aos outros por causa deles, ou em relação ao martelo no cervical, exatamente a mesma merda para mim. Estouram por vontade própria ou estouram porque os outros os apanharam. Estão a ver? O senhor Adolfo estourou por vontade própria porque os outros o apanharam, deixaram tudo morto à porta da toca, não teve outra hipótese de não fazer o que fez. É assim que se apanha os sociopatas, está a ver? Há consciência moral, arrebenta-se com tudo à volta dele, e depois a consciência moral estoura com eles. Sentem-se tão culpados do que aconteceu aos outros, que a consciência moral arrebenta com eles, está a ver? Se os apanham, levam com o martelo no cervical e pronto, morrem. Tetraplégicos. Passar pouco tempo depois, desligas a máquina. Está a ver, Zé Luís? Para quem percebe Código Penal e quem percebe tropas especiais, os bandidos já são muito maltratados pelo Código Penal, punidos. E muito mais ainda pelas pessoas normais, já estão se tiverem competências. Está a ver, Zé Luís? Quer dizer, porque é que acha que eu me camuflo aí nos dias de hoje? É para não saber onde é que eu ando, como é evidente. Eu posso estar aqui amanhã no Sudeste Asiático onde me apetecer, não sabem, não me conseguem ver, não é? Não me veem a minha cara, não veem o meu contexto. Só sabem onde é que eu estou, se falar do karate, isto e aquilo e aquilo, não é? Para cigano e meio. Não se pode dizer estas coisas.
ser determinado por avidez pelo prazer de matar, ou de causar sofrimento. Prazer de causar sofrimento. Anos e anos a fio, está a ver? Para incitação ou para satisfação do instinto sexual ou por qualquer motivo torpe ou fútil, como por exemplo a inveja mórbida. F. Ser determinado por ódio racial, religioso, político, ódio político, ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, machão, orientação sexual, heterossexual, origem étnica, é branca, caucasiano, dominador, é besta, ou pela identidade de género da vítima. É um machão, papo, umas gajas, até aqui para a puta que o pariu. Que nós aqui queremos é orelhinhos inflamados e piercings na rata. G. Ter em vista preparar, facilitar, executar ou encobrir um outro crime, facilitar a fuga ou assegurar a impunidade do agente de um crime, exatamente, está a ver? Então, os amiguinhos, né? Os cúmplices, moralistas dos assassinos, não é? O Código Penal não é parvo, Zé Luís. A pessoa fica disto, sabe muito disto. H. Praticar o fato de os bandidos, o melhor aliado deles, o Código Penal é garantístico e o Código de Processo Penal também. Se os bandidos não têm um Código Penal nem um Código de Processo Penal a protegê-los, pessoas como eu, a tetraplegia é uma sorte. Está a ver? E há muita gente como eu. Muitos. Não tem paciência para ir para as redes sociais porque é só gente fraca e desequilibrada e a gente não tem paciência para isso. É demasiado antagónico aos nossos valores, percebe? Aliás, a maior parte do povo é como eu. Não tem as minhas competências físicas, mas a maior parte do povo, se tem um martelo ou uma pedra, faz o que se fez nas aldeias e nas terrielas, com uma enxada, este, aquilo e aquilo outro, mata o vizinho. É evidente. A maior parte do povo é bruto, tem uma porta como eu. Eu é que assumo que sou bruto, se me fazem alguma. A maior parte do pessoal diz que é bonzinho, anjinho e tal, a verdade e o caminho, está a ver, esse tipo de coisas. Pelas costas são o que sempre foram. Aliás, os bufos da PID e os bufos do KGB são iguaizinhos, não é? Já sabe, não é? H. Praticar o fato juntamente com pelo menos mais duas pessoas ou utilizar meio particularmente perigoso ou que traduza na prática do crime de perigo comum. Sabem quando fazem um grupinho e tal, para lhe fazer a folha? Também qualifica. E utilizar veneno ou qualquer meio insidioso, seja um veneno virtual, seja um veneno clássico. J. Agir com frieza de ânimo, com reflexão sobre os meios empregados ou ter persistido a intenção de matar ou fazer sofrer por mais de 24 horas. Anos a fio, está a ver? Anos a fio. Pois. L. Praticar o fato contra membro de órgão de soberania. Perdão. Conselho de Estado, representante da República, magistrado, membro do órgão de governo próprio das regiões autónomas, promotor de justiça, membro do órgão de autarquias locais, ou de serviço ou organismo que exerça autoridade pública, comando de força pública, jurado, testemunha, advogado, solicitador, agente de execução, administrador judicial, todos os que exerçam funções no âmbito de procedimento, de resolução extrajudicial de conflitos, agente das forças ou serviços de segurança, funcionário público, civil ou militar, agente de força pública ou cidadão encarregado de serviço público, docente, examinador ou membro da comunidade escolar, ministro do culto religioso, jornalista ou juiz ou árbitro desportivo sob a jurisdição das federações desportivas no exercício das suas funções ou por causa delas, ou seja, fundamentalmente quem trabalha para o Estado ou quem trabalha para a Justiça. Ou seja, o Código Penal tenta proteger quem tem exposição pública, como é evidente, não é? Nos vários órgãos de soberania, mas foca-se muito na questão, obviamente, do Estado em questão e dos tribunais. M. Ser funcionário e praticar o fato com grave abuso de autoridade. Isto é o que qualifica o artigo 132, uma cida qualificada. Que esta senhora quer que seja prisão perpétua. Sim, senhor? Boa sorte. Depois, o outro. Já falámos do homicídio simples e do qualificado. Depois, estes são os únicos que são mais graves do que a denúncia caluniosa. Homicídio qualificado, 12 a 25 anos de cadeia. Homicídio simples, 8 a 16. Homicídio privilegiado, artigo 133, 1 a 5. A denúncia caluniosa é 1 a 8. É mais grave o que me fizeram a mim do que o homicídio
privilegiado. Artigo 133. É mais grave o que fizeram a mim, porque houve a tortura, inflição de sofrimento, está bem, mas enfim, ou seja, aquela permanência com a intenção de matar a outra pessoa do ponto de vista psicológico, que é a tortura e, obviamente, o sofrimento subjacente, quando é em desafio, qualifica no sentido do homicídio qualificado. Se a pessoa não morreu, não é um homicídio qualificado, mas é pior que se fosse um homicídio. Por isso é que a usura penal é mais alta que o homicídio privilegiado, que é de 1 a 5 anos de prisão, enquanto que a denúncia caluniosa é de 1 a 8. É pior andar atrás da pessoa durante em desafio, causar um sofrimento infinito do ponto de vista psicológico, a tentar. Causar um sofrimento infinito do ponto de vista psicológico, a torturar de forma cruel, intencional, por um motivo torpe ou fútil, como por exemplo uma inveja mórbida, isso é patológico, como é evidente. O Código Penal diz que isso é pior que matar uma pessoa do ponto de vista privilegiado, homicídio privilegiado. Porquê é que é homicídio privilegiado? Vou-lhe dizer. Ó Zé Luís, eu percebo as suas dúvidas, é por isso que a extrema-direita está a subir. Esta parvoíce é pessoas como a Milei. Artigo 1333. Quem matar outra pessoa dominado por compreensível emoção violenta teve anos e anos e anos e anos a levar com uma tortura infinita, a arrebentar com a vida toda do ponto de vista profissional, social, pessoal e desportivo, fica com uma emoção violenta na ocorre, não é? Não é? O Código Penal diz, pronto, perdeste a cabeça, mas depois de levar anos e anos e anos de desafio com um doido psicótico assassino, obviamente, se nunca mais acaba o doido psicótico assassino atrás de vocês, os senhores vão acabar por lhes fazer a folha, como é evidente. O Código Penal sabe disso, não é? O outro nunca para os senhores, como é evidente. É tal compreensível emoção, mas é menos grave que a denúncia caluniosa, porque é basicamente eles a dizer, pois, o outro fez isto, denúncia caluniosa, qualifica logo 1 a 8 anos. Porquê? Porque estão a determinar um homicídio do outro lado. O Código Penal sabe que quem faz isto e é apanhado normalmente leva um tiro nos cornos. Está a ver? Porque o outro lado, como diz o Código Penal, e muitíssimo bem, é uma compreensível emoção violenta. Qualquer pessoa, o tal poder agir de outra maneira, o homem médio, do Ansvel, da Escola Filista de Ação, qualquer pessoa rebenta, quer dizer. Os mais fracos, enfim, de forma não militar, os outros não é bem assim. Compaixão, desespero ou motivo de relevante valor social ou moral que diminuam sensivelmente a sua culpa. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. Está a ver, José Luís? Às vezes a gente faz uma tragédia, mas não temos outra hipótese. O Código Penal assim o entende, e muitíssimo bem. Não é o que esta senhora maluquinha está a dizer. Ou seja, a gente sabe lá qual é a circunstância que está subjacente a homicídio XYZ. Porque é que o homem bebeu que nem um cacho se meteu atrás de um carro, está a ver? Mas a lei é para todos, não é só para alguns, quer dizer, a lei é geral e abstrata. Bom, vamos para homicídio por negligência, artigo 137, ainda menos grave, que é até 3 anos de prisão só. 137. Artigo 137. Homicídio por negligência. Quem matar outra pessoa por negligência é punido com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa. 3 anos, hein? Em caso de negligência grosseira, o agente é punido com pena de prisão até 5 anos. O senhor que estava embriagado foi homicídio por negligência? Pode ser. Não se sabe, tem que se verificar o caso em concreto, está a ver? A fonte da disposição, o artigo 368, homicídio involuntário, não fez com intenção, está a ver? Enquanto que o homicídio privilegiado, ainda a pessoa tem a intenção de matar a outra pessoa. O homicídio qualificado, obviamente, com uma enorme qualificação, por razões óbvias, né? A barbaridade do ato é tal forma grave, que fica qualificado, não é? 12 a 25 anos de cadeia. Mas o homicídio privilegiado é só 5. Porque a pessoa ainda tem a intenção de matar outra pessoa, mas devido a compreensível e emoção violenta, perdeu a cabeça, o famoso perder a cabeça, não é? O artigo 137 é por negligência, não houve intenção
de cometer o homicídio, está a ver? Sobre o tipo objetivo é o tipo subjetivo do crime de homicídio negligente, como sobre a culpa negligente de orientação ao artigo 15, já lá iremos depois. E o professor Pito Albuquerque continua aqui a explicar, mas basicamente é a mesma coisa. A pessoa não teve intenção de cometer o crime, está a ver? Aconteceu, foi por uma negligência, ou seja, como por exemplo, meteu-se atrás de um volante bêbado. Pois, se o tribunal achar prova que foi qualificação, obviamente que aí vai para o homicídio qualificado, se matar uma pessoa. Mas se não o entende assim, pode ir para o homicídio simples, privilegiado, por negligência ou por negligente qualificado, está a ver? O artigo 187, número 2, é o tal o negligência qualificado, 1 a 5 anos de prisão, é o tal que é a negligência grosseira. Talvez é Luís, e é isto que eu lhe queria dizer. O Código Penal está muitíssimo bem feito porque percebe porque é que as pessoas fazem as asneiras que fazem, às vezes com compreensível emoção violenta, como é o caso do brilhantíssimo homicídio privilegiado. Artigo 133. É mais grave o que me foi feito a mim, ou é mais grave o que eu faço à pessoa depois do que me foi feito a mim? Para o Código Penal é mais grave o que me foi feito a mim, por isso é que é 1 a 8 anos de prisão. 1 a 5, se eu perco a cabeça e faço o que as tropas especiais mandam fazer, é menos grave do ponto de vista do Código Penal. Porque o juiz diz, pois, nestas situações de compreensível emoção violenta, o homem tem anos e anos a fio de tortura, crueldade, que está disposta no Código Penal como, não só como elemento de tortura, mas também como uma das qualificações do homicídio qualificado. O juiz sabe, só não o mataste porque não tinhas uma pistola ao teu dispor e não estava do lado do homem. Porque quem está anos e anos a perseguir outro, a torturar, é uma espécie de homicídio qualificado do ponto de vista informal, porque não lhe dá um tiro. Mas é só isso que falta. Por isso é que a resposta a essa tortura, a esse homicídio qualificado informal, é o que o Código Penal entende como homicídio privilegiado. É de esperar. Só um doido é que acha que não é de esperar. Só um doido é que acha que há crimes perfeitos. Está a ver, Zé Luís? Não há crimes perfeitos. Os bandidos acabam por ser apanhados cedo ou tarde, seja pelo Estado de Direito, seja por quem for. E depois quem está no meio fica tudo doido, como é evidente. Quem está no meio é a vida. Pois, não se metessem com quem não devessem. Vamos para a tese de doutoramento em Direito Penal, mais uma vez. Vou para concluir. Não era para fazer vídeo, mas interessei-me no assunto, porque depois a voz fica muito afanada, pá. Isto também não merece, não é? Quer dizer, chega a ver se isto está a gravar, para depois começar aqui a pescar. Página 233, curtinho. Espero que tenha sido claro. A Argentina não tem nada a ensinar à Europa em termos de direito penal. Seguramente ao direito penal alemão e português. E austríaco e suíço, que é a nossa fonte. Mas é Luís, eu percebo, mas isso é populismo de extrema-direita. O Milei é extrema-direita, mas assim, sem travões. É pior que o Trump. O Trump também é de extrema-direita. Mas pronto, o outro lado, como são doentes psiquiátricos e psicóticos, assassinos, mas o que é? Eu percebo que a extrema-direita seja a única resposta a eles. Mas com o devido respeito, eu prefiro ir para o Sudeste Asiático, estar na minha camuflagem, e quem se mete comigo, eu respondo em conformidade com compreensível emoção violenta. Pode ser assim, não. Muito obrigado. Eu giro a minha vida de acordo com a lei. Quem se mete comigo não segue a sua vida de acordo com a lei, vai para a lei da selva. Na lei da selva é a lei do mais forte. É a compreensível emoção violenta do Código Penal. Pois, com certeza. É brincadeira. Pronto, filho, é tudo brincadeira, é tudo tanga. Tudo. Um dia que lhes cai em cima. Se afinal não era. Pois. Assumptions, dizem eles no inglês. Isto, assumir coisas sobre os outros é muito complicado. Mandar barro à parede. Estar anos a fio a torturar as pessoas. O Código Penal aí. Opa! Se faz um tempo de cortes, não te admisa. A gente só punha com 5 anos. 1 a 5. 1 a 5. 5 é mesmo se eles virem que foi pouca emoção violenta. Pode ser um aninho, a reação ao que me foi feito. Um aninho. Veja bem. O que é que eu ainda estou aqui a fazer a falar, não é?
Pois, pouco a pouco, pouco a pouco. Tínhamos ficado na admissão do doutoramento em Direito Penal, doutor David, só um parágrafozinho, é em português que eu mais gosto, página 233. Contudo, ao retirar de uma ação proibida, livremente praticada pelo agente, a presunção de um juízo de culpa fundado numa oportunidade formada de modo censurável, abdicar-se-ia naturalmente e necessariamente no momento da imputação culposa do facto ao agente, de qualquer verificação da compreensão ético-individual por parte do agente do desvalor jurídico-penal da conduta praticada, presumida que se encontra a sensibilidade da formação da personalidade, uma vez demonstrada a prática do facto típico ilícito, despeça-se em definitivo da aferição da consciência de ilicitude por parte do agente no momento da prática do fato. Talvez por isso refira Figueiredo Dias que as normas jurídico-penais, estou a citar, valem objetivamente para o homem no seu concreto existir. O que é que aconteceu ao homem que se meteu num carro com 2.5 no seu sangue, em termos de taxa de alcoolemia? O que é que aconteceu? Era só um desanas normal? Ou houve ali qualquer compreensão, uma emoção violenta, não compreensível, como diz o homicídio privilegiado, mas aferível do ponto de vista jurídico-penal? Está a ver? Diz o professor Figueiredo Dias, Liberdade de Culpa Direito Penal, primeira edição, 1976, página 186. Ficamos aqui, doutor David, no final na nota 568, página 233, vou começar sendo então. Não faço mais nenhum vídeo. A voz está boa, por esse entusiasmo, não faço mais nenhum vídeo. Zé Luís, obrigado por estes vídeos muito porreiros, e você manda-me pouca coisa, graças a Deus, porque quando é 550 mil coisas, mas eu sei, mas estou horas a ler uma mensagem do WhatsApp. Quer dizer, enfim, ficamos por aqui, um abraço, falamos amanhã, muito obrigado.